Pronto, né? Tão fácil, né? Já disse tudo aqui, né? E quando a gente fala das leis biológicas, basicamente a gente está olhando só as nossas formas de percepção do mundo. Não tem, é só a sua forma de percepção. E muitas vezes essa percepção, ela é uma percepção equivocada. Ela foi feita através das dores, ela foi feita através das inseguranças. A mente, ela tende sempre a ficar no passado ou projetar no futuro. Então, essas marcas, elas simplesmente mostram que desafios você tem aqui nessa jornada. E que bom que tem esses desafios, porque é por eles que a gente tem esse corpo e que a gente está aqui. Então, olhar para essas marcas é uma forma de você, se você mudar o mudar o olhar que você tem sobre a sua própria história, como uma possibilidade de entrar em compaixão com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você não pode fazer, porque afinal de contas, o que todos nós buscamos é ser nós mesmos. No fundo, a gente passa às vezes a vida tentando se comparar a alguém, buscar ser alguém diferente, buscar mudar o nosso jeito para pertencer, para fazer parte. E tudo isso são os mecanismos de adaptação que, chegando na Terra, é assim que a gente aprende quando pequenininho, quando bebezinho. Eu preciso me adaptar para poder estar na vida. E aí a vida nos convida a ir liberando esses condicionamentos para simplesmente a essência verdadeira brilhar. Porque, de fato, tudo passa, gente. Esse ano foi um ano tão intenso para todos nós, né? A Rosane hoje trouxe uma notícia bem difícil para ela. Eu tenho uma grande amiga perdeu o pai tem pouco tempo, a outra perdeu a outra pessoa. Enfim, são tantas coisas acontecendo, né? Para tanta gente nesse momento. Então, a única coisa que a gente tem certeza é a presença hoje. E essa presença, ela só pode ser vivida se você escolhe. Se você escolhe dizer um sim à sua vida. Então, convido vocês, depois que finalizar esse curso, olharem e relembrarem, porque independente de quais foram as suas feridas, quais foram as suas questões, não importa. Todo mundo tem ferida, todo mundo tem questões. Essa é a grande brincadeira da vida, para que você tome de verdade o lugar da sua vida. Quando a gente toma o nosso lugar na nossa vida, se está difícil, ok, e se está fácil, ok, mas eu estou no meu lugar e isso já é perfeito. Se cada um tiver coragem de tomar o seu lugar e manifestar a sua própria essência, cada um vai contar um pedacinho de Deus, porque cada um é único na sua percepção. Então, que todos possam ter coragem de manifestar a sua verdadeira essência. Todos nós somos convidados a passar por essa jornada do herói, a jornada dos desafios, e tem pessoas que escolhem continuar e tem pessoas que resistem. Mas se você escolhe, se você olha os seus desafios de vida, como esses mapas através das leis biológicas, você vai aprendendo muito mais sobre você, vai poder soltar muito mais camadas e manifestar a sua liberdade. A gente é livre quando a gente pode liberar aquilo que a gente não serve, que não serve mais, e escolher aquilo que a gente deseja trazer. Então, bem-vindos a esse último encontro. E assim a gente começa. Então, como a gente fez a meditação de trás para frente, o nosso encontro de hoje também é todo de trás para frente. Então, agora, qual foi o tema da última aula? Quem sabe? Ou quem não sabe nada? Não me dá DHS, pelo amor de Deus.
pressão, muita pressão. Qual foi o tema, gente, do último encontro? Córtex não territorial? Córtex, você já falou bastante. Isso. Quem mais vocês lembram? Vai falando. Um minutinho. Oh, meu Deus. Você falou das questões mais íntimas, né? Da por quê, para quê que eu vivo, da nossa existência mesmo, né? Sim, Bárbara me salvou! Tem uma cola aqui no meu caderno. Ai, então tá bom. Então vamos lá. Então vocês vão lembrando e vão falando, então, hein? Então, no último encontro, a gente falou sobre a aula do córtex cerebral, que é o último tecido. Então, o Dr. Hammer, ele descobriu 4 tecidos. Então, esse aqui é o último, a região do córtex cerebral que está ligado ao ectoderma. O ectoderma, ele tem um tema principal de grupo, né? Então, ele vai trazer as questões do grupo, da família, da sociedade, da cultura, né? Que vai ter a ver com a cultura em cada lugar do planeta. Então, ele fala essencialmente dos vínculos e dos relacionamentos em relação aos sistemas que existem. Então, primeiro o grupo é o sistema da minha família, aí eu tenho o sistema da minha sociedade, o sistema do meu país. Então, é como eu me relaciono dentro desse sistema. Dentro de um sistema tem sempre leis. Cada sistema tem a sua lei, cada cultura tem a sua lei. Tem as coisas que pode, tem as coisas que não pode. Então, todo mundo nasce dentro de uma família, né? Você nasce de um pai e de uma mãe. Você pode não ter uma família, não ter uma mãe, não ter um pai. Mas a essência do ser humano é o pertencer dentro de um contexto familiar. Então, você perguntar quem é, né, esse meu núcleo familiar, das minhas relações, você vai ter o seu pai, sua mãe, seus primos, seus tios, mas quanto mais próximas as relações, mais isso te influencia. Então, falar do ectoderma é olhar os seus relacionamentos, os seus vínculos, e como que eu me relaciono dentro desses vínculos. Eu me expresso dentro desses vínculos, eu não me expresso, eu sinto que eu pertenço dentro da minha família, eu sinto que eu tenho meu lugar dentro da família, ou eu sinto que eu sou excluído. Às vezes tem muita gente que tem mãe e pai presente, mas às vezes nasce como terceiro filho, por exemplo, e já tem o primeiro, o segundo e o terceiro fica mais de lado. É muito comum isso acontecer. Então, como você sente essa sensação de pertencimento do seu núcleo familiar. Quando isso não acontece, a gente fica tranquilo? Se você se sente excluído? Não, né? Qual é a emoção mais básica que acontece? Rejeição? Hã? É rejeição? Rejeição, mas sentindo rejeição, o que a pessoa vai sentir? Excluído? Excluído, mas qual sentimento? Abandonado? Abandonado, mas Carente. carente, Tristeza. tristeza. E no fundo, vai ter raiva, certo? Sim. É a emoção mais básica, é raiva. Então, a pessoa, ela se sente ali, excluída, ela quer pertencer, ela quer aquela mãe, ela quer aquele pai, ela quer pertencer àquele grupo de amigos. Então, cada fase da vida, ela tem uma necessidade de pertencimento de um grupo. Quando a criança é pequenininha, é o pai e a mãe. Depois é o grupinho de amigos do colégio, né? Depois é aquele grupo de amigos para os adolescentes precisam muito de ter os amigos para poder descobrir o mundo e conversar e ver que eles têm um mundo diferente dentro deles mesmos. Depois se torna o trabalho, você conseguir estar incluído dentro de um trabalho. Quando uma pessoa não consegue passar numa faculdade, estuda muito, não consegue passar, como é que ela fica? Desesperada, né? Com raiva, porque ela precisa estar ali, ela estudou tanto e depois ela tem que passar na faculdade. Então, o tempo todo a gente tem que pertencer, sabe? É pertencer na faculdade, é pertencer. Aí eu fiz a faculdade e não arrumo trabalho. Imagina!
É um desespero. Estou indo no trabalho e perco o meu trabalho. E aí você vê todo mundo se relacionando e você fala, meu Deus, eu vou ficar sozinha, porque eu não tenho um relacionamento, né? Então aí é um outro drama, ter um relacionamento. Aí você se casa e tal, e você fica, eu quero ter filho. Aí fica lá, tem aquela coisa do pertencimento do filho, né? Quem curte a família. Aí o filho vai embora, meu Deus, meu filho foi embora. Me sinto também abandonada. Então, é toda essa. A gente passa várias fases da vida pertencendo e saindo, né? Esse movimento de ficar, né? De fazer parte e, no caso, o filho vai embora, vai estudar, vai casar. Quem vai sofrer, né? Sofre mais os pais, mas tem filhos que sofrem muito de ter que deixar seus pais. Depois, gente, a gente vai crescendo, vai envelhecendo, e aí, de repente, começa a perceber que pessoas morrem, os amigos mais próximos, né, vão embora, o seu ciclo de relacionamento também se perde. E aí você tem que lidar com uma outra sensação de pertencimento, porque às vezes você nem tem sua família perto de você. Tem quantos idosos estão sozinhos? Né? Quantos idosos não adoeceram nessa época do Covid por estar sozinhos, né? Foi uma das causas maiores de baixa de imunidade, né? Foi as pessoas idosas e os adoecimentos sem ter tido nenhum contato com ninguém. Por quê? Porque gera essa falta desse pertencimento, ou seja, o córtex cerebral lembra a nossa essência, que nós somos mamíferos. Nós somos mamíferos. A gente precisa desse contato, dessa interação. Seja um contato pequeno, seja um contato maior, seja você colocando um animalzinho na sua casa, porque você tem um contato maior com os animais, tem uma afinidade, mas não importa, é o sentimento de contato. Então, todo ser humano necessita sentir que pertence. E quando isso não acontece, naturalmente ele vai sentir raiva. E se ser mamífero é pertencer, é algo justo ou injusto se ele deixa de pertencer? Como vocês acham? Injusto, né? Eu não ouvi, mas ouvi vocês falando. Então, o sentimento de injustiça, gente, é algo muito comum quando a gente fala de córtex cerebral de ectoderma, porque a essência é o pertencimento. Se eu não pertenço, eu sinto uma injustiça. Independente do motivo, meu pai teve que viajar, eu não tinha como cuidar de você, mandei você ser cuidado pela tia, porque lá você teria mais condições. Às vezes a família precisa fazer isso, mas para a pessoa que é excluída do seu núcleo, o sentimento é de injustiça. É um fato. É uma injustiça, é uma raiva que tem ali. Então, isso vai nutrir todas as dinâmicas presentes do córtex cerebral. Então, ou seja, quando esses relacionamentos eles não são muito equilibrados, então um tem mais que o outro, um recebe mais favores que o outro, uma pessoa é mais abonada que a outra, e a outra que não é abonada, ela vai ter que tolerar aquilo. Um exemplo, às vezes você está numa empresa, eu tive amigas que passaram por isso, as pessoas novas foram promovidas e ela, que era mais antiga e tinha responsabilidade muito maior que todo mundo, não foi promovida. Injustiça. Sentiu injustiça. Então, assim, é como um tem e o outro não. Dá uma sensação de estar desequilibrado essa balança. Então, aqui no córtex, a gente vai ver muito claramente as leis da constelação familiar. Como esses sistemas familiares estão organizados. Então, uma criança que não tem esse suporte materno, paterno, às vezes ela vai tentar ser super suficiente. E eu tenho uma paciente que ela é tão super suficiente que ela, com 20 anos, já trabalha em empresa, já tem um cargo, né, importante, e acaba se achando mais forte que seu pai, que sua mãe. Então, acaba se achando melhor que seu pai e sua mãe, acaba dando esse desequilíbrio nas ordens de hierarquia. Também não sentir que você tem um lugar num grupo dá muito conflito de identidade. Então, eu não sei qual que é o meu lugar dentro desse grupo, eu não sei. Às vezes tem pessoas que sabem qual é o seu lugar, mas ela não consegue ter esse lugar. E tem pessoas que não sabem.
Qual é a minha função aqui? Será que eu tenho alguma função na vida? O que eu vim para fazer aqui? Né? Uma coisa que é muito comum, que acontece, um problema comum em muitas pessoas, é a questão da hemorroida. Todas as situações da vida em que você fica num conflito de identidade, não sei o que eu vou fazer na minha vida, não sei se eu tenho importância, sabe? Eu não sei qual caminho que eu vou seguir. Você tem uma sensação de não ter noção muito bem dos seus dons, da sua autoestima, e você não sabe muito bem qual que é esse seu lugar. É um conflito de identidade que afeta a mucosa retal, que tem a ver com o córtex cerebral, e vai acabar dando essa sensação de não sentir que tem esse lugar dentro de um grupo. Então, quando a gente fala de córtex, eu estou sempre olhando a minha posição dentro de um grupo. Como eu estou me relacionando dentro desse grupo? Sou bem-vindo, não sou bem-vindo? Quais são essas regras desse grupo? Tem regras que eu tenho que aceitar porque são impostas, não tem muito jeito, eu tenho que aceitar, vou viver com esse sentimento de raiva, de injustiça, mas cada grupo tem as suas dinâmicas. É importante a gente olhar para esse aspecto do córtex cerebral e desses sistemas familiares, porque a forma como a gente se relaciona com a nossa vida, com o parceiro, com os amigos, com o trabalho, com tudo, tem muito a ver com as crenças e os hábitos aprendidos do nosso sistema familiar. Então, se você percebe que tem dinâmicas acontecendo no seu sistema que estão te causando desconforto, vale a pena olhar a sua relação com o seu sistema de origem. Provavelmente vai estar refletindo alguma relação com a sua família de origem. Então, todos os conflitos do córtex cerebral, eles funcionam como esses mapas, essas pistas, para simplesmente mostrar, caramba, de repente eu me senti excluído, aqui eu me sentia com questões de muita injustiça, aqui eu sentia que eu tenho o meu lugar, eu sinto que que eu consigo colocar limites nas relações, que vai pegar vias urinárias, ou eu sinto que eu estou sempre sendo invadida, que ninguém respeita o meu espaço, vai também pegar a questão de vias urinárias, eu tenho território, eu perdi o meu trabalho, né? Então, isso tudo vai ser esse mapa do córtex cerebral. Então, quando essas leis, elas não estão, elas estão em desarmonia, e se elas tiverem muita desarmonia, elas vão acabar gerando os dramas da psique humana. Então, a pessoa ela se sente injustiçada, ela se sente desvalorizada, ela acaba tentando suportar demais coisas que ela não está afim de suportar, fica com raivas muito guardadas, mas que pode se manifestar com agitação extrema, chegando até uma possibilidade de suicídio, ou um quadro depressivo muito grande. Então, muitas vezes, só de você reorganizar a pessoa dentro do sistema familiar, ela já vai melhorar. Então, uma coisa que o Dr. Hammer trouxe, né, que foi essa questão das constelações cerebrais, que a gente falou já, que a constelação cerebral são basicamente quando existem dois focos de Hammer em cada lado do hemisfério cerebral. Essa é a definição da constelação. Quando existem dois focos em cada lado ativos, é um quadro de constelação cerebral. Quando a constelação cerebral ela é muito intensa, ela acaba gerando desarmonia física, mas também dando desarmonia psíquica, principalmente se pegar a área de córtex territorial, tá? Ela vai alterar o comportamento humano. Então, com isso, a gente já relembra que a forma como cada um pensa, sente e se comporta não é ao acaso. De repente, uma pessoa tem um rompante porque pediu, vamos dizer, uma água e, sei lá, uma pessoa não atendeu.
né? Pediu, só quero uma água e não atendeu, e a pessoa tem um rompante. De repente, essa pessoa pode vivenciar aquilo com uma sensação de muita desvalorização, de que nunca tem o seu lugar, que nunca é incluído. Outras pessoas recebem e pedem água e é servido, mas quando ele pede água, ninguém olha. Não é? Quando a gente olha de fora, a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa está tendo um rompante por causa de um copo de água. Só que não é um copo de água. É toda uma história de vida que está ali por trás. Aquele copo de água é só a ponta do iceberg da história. Então, o Dr. Rama, ele traz esse olhar para dizer assim, olha, se uma pessoa está tendo um comportamento e está tendo uma psique muito alterada, existem dinâmicas sérias dentro do seu sistema familiar. Dinâmicas sérias. E essas dinâmicas estão afetando áreas do córtex cerebral. Não é só uma coisa emocional, existe uma lesão realmente orgânica, um foco de Raman no córtex cerebral. E dependendo se for intenso, podem gerar situações graves como autismo, psicose maníaco-depressiva, processos de mitomania, mentir muito, pessoas que mentem muito, enfim, tem várias dinâmicas que podem acontecer. E o outro lado, que não é um lado tão dark assim, né? A forma como a gente percebeu o mundo, naturalmente a gente foi criando mecanismos de adaptação. Então, de repente, já viram criança que às vezes a criança já percebe que ela pode conquistar a mãe ou o pai, aí ela já olha com um olharzinho diferente, né? Ela já faz um jeitinho diferente para falar, ai, mamãe, eu quero isso, ai, papai. Ela já vai percebendo como que ela vai conseguir as questões, né? O que ela quer dentro desse sistema. Então, ou seja, gente, as constelações, nós todos temos muitas constelações. A gente tem muito foco, porque basicamente os focos de Raman, eles estão mostrando no córtex cerebral, são as áreas dos nossos relacionamentos. Ou seja, então a gente vai ter focos ali. É natural que tenha, e nem por isso a gente vai ter problema quanto a isso. Mas esses focos, eles vão nos dar a nossa forma única de perceber o mundo, de pensar sobre o mundo, de se comportar no mundo. Então, esses focos, essas interações, elas vão nos dar a nossa característica única, que é individual. Nenhuma pessoa vê igual a outra, nenhuma pessoa pensa como a outra. Então, as constelações, elas também têm esse lado, que é o lado muito bonito de dar para o ser humano essa diversidade. Então, dependendo do meio que você foi criado, que você viveu, da sua história familiar, da sua cultura, você vai ter um tipo de constelação que vai te dar uma habilidade, como, por exemplo, poder escrever muito, poder ser um bom orador, poder dar aula, poder ter um pensamento criativo muito grande, ter acesso às experiências espirituais intensas, ter um comportamento focado. As constelações também são benéficas, elas nos dão comportamentos bons. O problema é quando existem conflitos intensos que chegam a desarmonizar, dando os casos graves. Ficou claro para vocês? Se ficar claro, faz assim para mim, para eu ver, tá? Então, tá bom. Então, no fundo, em qualquer área, nos outros tecidos e vamos relembrar aqui. Mas quando acontece nas áreas do córtex territorial, elas geram mais alterações de comportamento, né? Então, as áreas, a gente falou na aula passada sobre o que é uma área territorial e o que é uma área não territorial, né? Como que ele dividiu. Então, o Hammer dividiu. A área territorial são esses 5 focozinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São essas areazinhas aqui. E todas as outras são córtex não territorial. O territorial é por que e para que eu vivo. Eu vivo para o meu trabalho? Eu vivo para a minha família? Eu vivo para a minha busca de consciência? Por que e para que eu vivo? Isso pode mudar. Em cada fase da vida pode ser diferente.
Então, você, sabendo por que e para que você vive, você sabe que nessa dinâmica você vai ser afetado nessas áreas aqui. Então, vai pegar questões de mucosa e musculatura brônquica, vai pegar a parte de artéria e veias coronárias, que são essa parte aqui, né? Vai pegar a região digestiva, vai pegar a mucosa retal e as vias urinárias. Essas áreas são as áreas de córtex territorial. Então, de repente, me apareceu uma infecção urinária? Poxa, estou na área territorial. Deixa eu olhar qual é o tema que está acontecendo aqui. Simples assim, apareceu uma hemorroida e tem um conflito de identidade. Deixa eu ver o que está acontecendo dentro desse sistema, por que e para que eu vivo. Tudo que não é territorial são essas outras partes aqui. Então, o territorial tem um aspecto que, como ele é um relacionamento mais próximo, então, está envolvendo bem por que e para que você vive, né? A sua família, as suas dinâmicas mais próximas, vai ser importante se você é homem, mulher, se é destro, canhoto, e vai afetar muito mais o comportamento, né? As outras áreas, você também vai ter alterações, mas isso não é tão forte como no córtex territorial. E o Dr. Hammer dividiu também o córtex em áreas na parte funcional. Ele dividiu em área sensorial, motora, pré-motora, visual. Foi tudo que a gente viu na aula passada. Então, existe a divisão territorial, não territorial e a parte funcional, tá? Então, a lateralidade para o córtex é muito importante e para o córtex territorial, além da lateralidade, é importante saber se é homem ou mulher e se é destro ou canhoto. Por quê? Porque a área territorial, quando ela é afetada, vai influenciar na parte hormonal. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que ela recebeu um diagnóstico de menopausa precoce aos 38 anos, eu acho, era mais ou menos 37, 38 anos, não lembro muito bem. Ela tinha passado uma frustração enorme no relacionamento anterior, muito complicado, e aí isso fez com que ela alterasse a balança hormonal dela do cérebro e ela entrou em menopausa. Ela não entrou em menopausa, os hormônios dela deram uma aparência de menopausa, né? Até nos exames de sangue. E aí a gente trabalhou os conflitos que tinham a ver com aquilo. Ela estava num outro relacionamento e queria muito ter um filho, esse outro cara queria ter um filho também, né? Ela tinha acabado de conhecer esse cara, estava, enfim, num processo e ela já estava com medo de se envolver mais, ela em menopausa, ele querendo ter filho, ela não poder ter filho, enfim, toda aquela confusão. Enfim, a gente trabalhou essas questões, ela conseguiu liberar isso do corpo, em 3 meses os hormônios dela voltaram ao normal. E ela engravidou, está com um bebê, hoje com uma filhinha de 2 anos. Então, a gente vê assim que dentro da medicina convencional, quando ela foi no médico, ela recebeu um diagnóstico assim: estou em menopausa. Pronto. Poderia ser que sim, poderia ser realmente algo que seria irreversível. A gente não tem como assim garantir que algo vai ser reversível. Mas dentro das leis biológicas, o que o Dr. Hammer trouxe é sempre a esperança. Então, a gente entende que é um conflito. Se a pessoa tiver a possibilidade de reverter, se você trabalha esse conflito e o sistema se acalma, isso pode acontecer. Então, foi isso que aconteceu com ela. Então, ela pôde voltar com a parte hormonal normal e aí conseguiu, né, o que ela tanto queria, que era engravidar. Então, aqui quando a gente fala de córtex territorial, a gente está sempre olhando essa balança, né, essa balança da parte dos hormônios, se é o hemisfério direito, é o hemisfério masculino, o hemisfério que é o hemisfério também que tem relação com emoções de a pessoa fica mais silenciosa ou até mais deprimida. E o hemisfério esquerdo, o hemisfério feminino, tem a tendência a ser uma pessoa mais extrovertida, mais até muito agitada ou ansiosa, vai ter eles chamam mais de mania, né? Então, quando vocês vão estudar nos livros,
ele vai falar como depressão e mania, mas não quer dizer uma depressão e um estado alterado muito grande de consciência, é simplesmente uma introversão e uma extroversão, mas em casos graves pode ser uma depressão intensa ou um quadro maníaco intenso. Quando a gente estuda as constelações do córtex cerebral, são milhares de complexidades. A gente não falou isso nos 2 encontros passados, porque primeiro você tem que integrar o que foi dado para depois entrar nas constelações propriamente dito. Então, o ectoderma, todos os conflitos que envolvem acabam se refletindo na forma como a gente se relaciona e percebe o meio. E assim, como todos os outros tecidos, sempre vão ter as 5 leis atuando. Então, o primeiro, de onde vem a doença, no caso do ectoderma, vai vir de um tema de contato, de grupo, de relacionamento, que envolve temas principalmente de separação, exclusão, mas tem aqueles outros, como eu falei, de identidade, uma série de coisas. E quando a gente fala da área do córtex não territorial, ainda tem outros conflitos, como o medo que pode acontecer, medo que pode acontecer de coisas aparecer do nada. Então, existem outras questões que nós falamos. Então, a primeira lei, de onde vinha a doença. A segunda lei, o que acontece com a doença. Assim como em todos os casos, vai passar por todas as fases. Vai ter o choque, vai entrar na fase ativa, depois entra na fase de relaxamento, a primeira fase PCLA, depois a fase da provas dos 9, que é esse CE, a crise epileptóide, e depois a fase PCLB. No ectoderma, como ele é um tecido mais novo, na fase ativa ele diminui de função, né? Ou tem destruição celular, e nas fases de cura ele vai aumentar a função e vai fazer a regeneração celular. Como a doença se comporta, é isso aqui que eu falei, a terceira lei. O papel dos micróbios, vírus e bactéria. E aí eu trouxe para vocês aquela questão dos vírus, que é algo interrogado para ser um material para vocês tirarem as suas próprias conclusões. E aí tem toda aquela questão das vacinas, aquela confusão toda, né? Então vale a pena vocês darem uma olhada nisso, gente, por favor, porque então, pelo menos a vacina do Covid tá para ser administrada, né? Então acho bom vocês estudarem um pouco sobre vacinas para decidir se vão ser vacinados ou não. Né? Porque é bem complicada a vacinação, né? E a quinta lei biológica, que ela fala qual é o sentido disso tudo. O sentido para o ectoderma é: quero pertencer. Então, eu vou fazer de tudo para continuar pertencendo ao grupo.